Boa noite, professor. Aqui no vídeo que eu tô fazendo, eu vou explicar o processo que eu tive do mouse, que foi extremamente complicado, porque eu realmente... no começo, quando você falou, não tem que ter medo de desmontar as peças, não tem que ter medo de mexer com as coisas, eu falei, que isso? Mas a primeira vez que eu peguei naquela serra lá de fita, quase me matei. Juro, professor. Mas então, tudo bem. Pelas risadinhas só, né? Mas eu vou explicar aqui o processo com o que eu tive ali com todo o material e o aprendizado também. Então, vamos lá. Eu vou falar do planejamento que eu tive, que foi um pouco bagunçado, do processo da montagem, que foi mais bagunçado ainda, mas do resultado que eu acabei curtindo bastante no final. Não necessariamente era o que eu queria, mas eu aprendi que o negócio de tem que fazer o que dá pra fazer, né? E eu fiz o máximo que deu mesmo, eu fiz assim... eu quis fazer o mais parecido possível, assim, mesmo que fosse um pouco complicado o que eu queria. Mas tudo bem. No geral, eu gostei bastante de todo o processo, não apenas do resultado, né? Eu gostei de fazer as coisas. Aqui estão algumas referências que eu usei, que lembra bastante da minha infância, porque eu tive um desses mouses que tinham água dentro. Eu queria muito fazer assim, dessa forma, com água dentro. Mas eu acabei observando, né, que durante o processo não ia ser possível fazer isso, porque ia levar mais tempo. Eu ia ter que comprar cola de silicone ou alguma coisa assim, né, que envolvesse selagem. E eu não sei exatamente como seria a estrutura desse mouse. Falei, tá bom, um pouco complicado, um pouco detalhado demais, eu tenho muita coisa pra fazer. Então eu falei, vamos tentar, né, fazer uma coisa mais simplificada, que ainda assim dê o resultado que eu quero. Então eu pensei, fazer ali a parte maciça, parte de trás. E isso também não deu certo. Mas eu vou explicar isso melhor durante o processo. O planejamento ali já dá pra ver pelo começo, na desmontagem do mouse que eu já tinha, né? Um mouse que tava capengo lá, guardado um tempo. E eu falei, vou levar esse aqui pra gente desmontar. A gente desmontou na sala, foi bem impressionante saber que o meu mouse tinha um peso dentro. E ele não era pesado de verdade, era só um peso que tinha lá dentro. Olha aqui, enganada, né? Mas tudo bem. E aí eu falo, né, que o maior desafio é você colocar água na parte traseira, né, porque ia precisar selar, ia ser bem difícil. Nessa parte do teste, eu fiz algumas coisas, né, eu peguei isopor, eu cortei isopor, dava errado, não tinha nada a ver, porque eu tinha medo do quê? De mexer nas coisas, eu tinha medo de mexer com a serra, eu não sabia o que fazer, eu tinha medo de cortar as coisas, não sabia usar nada. E aí eu falei, ok, agora lascou, né? Mas aí o Félix lá na oficina me orientou, o professor me orientou, eu acabei indo aos poucos, perdendo medo daquela serra, que foi um dos objetos mais importantes ali do processo. A serra, porque eu consegui fazer muita coisa usando ela, cortar certinho da forma que eu queria, tanto esse isopor aí foi cortado pela serra. Ele foi o primeiro, né? O primeiro mouse que eu fiz e ficou muito ruim, porque o isopor P2 é ruim, mas como era só um teste, tudo bem, e ficou muito pequeno. Eu fiz 2 testes ali. Teve outros pedacinhos de isopor que acabou virando tecnicamente um mouse, mas não deu certo. Mas eu fiz 2 testes e aí eu já fui direto pro isopor P4, morrendo de medo de estragar aquele bloco que eu tinha. Sendo que não precisava ter medo, mas eu tinha muito medo de estragar, né? Esse que é uma coisa que pegou. Nossa, tô com medo de estragar a peça. E não necessariamente isso acontecer, né? Normal, eu conseguia fazer certinho, cortando, tanto com auxílio, né, quanto sozinha. Aí, nessa peça, como o isopor, ali eu já tinha cortado no P4, né? E como o isopor é muito poroso, pra eu conseguir tirar a moldagem dele, eu passei massa corrida nele, lixei depois que a massa corrida secou pra ficar bem lisinho e eu consegui tirar um molde sem muita imperfeição. E eu já tenho aquele processo básico, processo de moldagem, né? Eu fui lá, fiz a caixinha, botei o meu mouse lá. E quando a gente botou aquela massa de dentista, que ficou como massa XXX, porque eu esqueci o nome... acabou que o meu mouse era muito leve, porque ele era de isopor, ele acabou flutuando, e uma coisa que nem eu nem o professor esperava, a gente botou aquela madeirinha em cima pra ficar mais preso certinho, né? Mas no fim, não deu muito certo, o molde, além dele ter ficado furado, ele ficou muito tempo guardado, e ele secou e encolheu. Então eu tive que fazer esse processo umas 3 vezes, 2 vezes por aí, assim. Eu coloquei 2 vezes ali, mas eu não tenho certeza se foi 2 ou 3, porque aí ficou dando errado várias vezes, eu precisava muito do molde de gesso. Ok, deu certo. Coloquei o gesso lá no molde, saiu bonitinho. Aí o professor me ajudou a esculpir ali esses gaps do mouse certinho pra gente tirar a forma ali no Vacuumform. Eu escrevi Vacuumform errado, porque eu não sabia escrever, mas eu aprendi depois, mas Vacuumform. E
aí saiu assim, saiu uma primeira que não deu certo, a gente tirou a segunda, que é essa da foto, e não dá pra ver direito os gaps ali marcados, mas eles estão ali, a rolagem, tudo certinho marcado. E ali na parte do gap do meio, né, que divide os botões de clique e a bundinha do mouse, eu cortei. Ele foi cortado ali pra poder fazer a parte traseira do mouse de uma forma que eu conseguisse encaixar tudo que eu queria e ver tudo, né, e colar tudo. Aí que começaram os problemas, porque a ideia era fazer com a resina, mas eu não ia ter como fazer um molde da parte de trás do molde, não ia dar, além de tempo, ia ser um processo muito complicado e muito trabalhoso, e eu não tinha exatamente certeza de como fazer, porque no plástico ia derreter, e como que eu ia fazer um formato perfeito no gesso para tirar o molde? Falei, não, preciso de outra ideia. E aí eu vim com essa ideia de botar geleca, porque ela ia me dar um efeito tanto parecido com a água, quanto com a transparência da resina que eu ia usar. Eu falei, beleza, vai ser isso. Comprei geleca, comprei uns enfeitezinhos, joguei tudo, misturei tudo. E aí, quando eu cortei a parte de trás do mouse, né, pra caber o sistema do mouse embaixo, eu fiz uma placa que divide essa parte onde tá a geleca e a parte de baixo onde vai ser encaixado o sistema. E aí, ali em cima, como vocês podem ver na foto, tive até um problema pra colar aquela parte ali por causa da geleca, né? Mas eu fiz essa placa de plástico pra selar ali a geleca lá dentro. Então, essa foi a solução que eu consegui. A carcaça foi, assim, do meio pro final já foi bem rápido o que eu queria. Pronto, já tenho aí o meu mousezinho colado. Eu passei a parte de cima, eu não quis que fosse pintada de alguma cor. Não queria que ela fosse fechada, né? Eu queria que ela refletisse também, que eu conseguisse ver a transparência. Então, eu só pintei ela. Pintei, entre aspas, né? Com uma cola de glitter, assim, de criança mesmo. Já que eu já tava usando a geleca, né? Não tinha mais por que eu pensar muito nessa parte madura. Eu falei, vamos fazer divertido. Fiz aí essa parte do mouse brilhosa, com glitter. E aí ficou bem, assim, bem mais próximo do que eu achei que ficaria. Daquilo que eu queria no começo, né? Das referências. Eu gostei bastante, porque parece que é água dentro do mouse. Tipo, assim, eu olhei e falei, nossa, melhor do que eu imaginava. Esse aqui ficou o resultado final. Uma coisa que eu não tinha calculado foi, coube toda a minha peça. Ali a parte do sistema embaixo coube certinho. Mas a rolagem ficou muito baixa. Eu não tinha pensado nessa parte de fazer frente do mouse mais baixa ou algum outro tipo de medida, né? Então a rolagem ficou um pouquinho diferente do que eu gostaria, né? Mas ela cabia ali no buraquinho certinho, eu testei tudo. Só, infelizmente, ela não saiu pra fora, mas ficou exatamente do jeito que eu queria, encaixadinho. E eu usei a base original do meu mouse que eu desmontei pra fazer, né? Eu só lixei ela pra caber certinho na minha carcaça. Aqui essa parte das observações eu coloquei essa questão da rolagem, que ficou muito baixinha, né? O botãozinho de rolagem. E que a ideia original era pra fazer a traseira de resina, mas não rolou. De qualquer forma, eu achei muito divertido fazer. A parte que eu comecei a colar, colocar geleca, eu me senti mesmo uma criança fazendo artesanato, mas com mais aprendizado, né? No geral, eu acabei tirando muita informação e eu perdi o medo de mexer em muita coisa. Então, foi realmente uma coisa que o professor passou no começo, né, professor? E realmente me tirou o medo de desmontar as coisas aqui em casa. Já desmontei coisa aqui em casa. Já comecei a colar as coisas com menos medo de estragar, né? Porque não é tão fácil assim estragar um objeto. E foi bem legal e me deu bastante aprendizado. Fiquei muito satisfeita com o resultado. E esse aqui foi a apresentação do meu mouse, que eu fiquei muito feliz em fazer. Foi uma aula que eu entrei achando que ia ser ruim, que eu não ia gostar. E eu gostei demais, foi muito divertido fazer, apesar dos pequenos desesperos que eu tive com aquela serra de fita. E com a entrega também do trabalho, que eu tô aqui me matando pra fazer mesmo. Mas foi uma coisa que eu tirei muito aprendizado. E que muitas das dificuldades que eu tive, eu consegui contornar e entender uma solução, né? Não necessariamente tendo que contornar, mas não fazer aquilo que eu fiz errado naquele momento, né? Eu já entendi como que eu faço. Então, obrigada, professor. Boa noite.